O primeiro tópico do nosso roteiro explora a figura de Jesus Cristo, sob uma perspectiva histórica, questionando as versões tradicionais e discutindo as evidências existentes sobre sua existência. Ao longo da história, muitos se perguntaram se Jesus foi realmente uma figura histórica, ou se ele é apenas uma construção mitológica. Em várias partes do mundo, a imagem de Cristo é amplamente reverenciada como o Filho de Deus. Mas o que sabemos de fato sobre a pessoa de Jesus? Em um primeiro momento, é importante destacar que a maior parte dos relatos sobre Jesus vem dos evangelhos, documentos religiosos escritos muitos anos após os acontecimentos descritos. Então, como podemos separar o que é mito do que pode ser considerado histórico? A arqueologia e os estudos históricos tentam lançar luz sobre essas questões, trazendo à tona descobertas que podem confirmar ou contradizer as narrativas tradicionais. Algumas descobertas, como o papiro de Nag Hammadi e outros textos apócrifos, apresentam uma visão diferente de Jesus e de seus ensinamentos, o que levanta ainda mais dúvidas sobre os relatos bíblicos. Além disso, o debate sobre o Jesus histórico também envolve figuras contemporâneas, como o historiador judeu Flávio Joséfo, que menciona brevemente Jesus em seus escritos, e o romano Tácito, que faz referência à execução de um tal Cristo sob o governo de Pôncio Pilatos. Contudo, as referências são curtas e podem ser interpretadas de diferentes formas. Esse é o ponto de partida para uma reflexão sobre como esses poucos relatos históricos se encaixam ou não com o que sabemos sobre ele por meio das escrituras religiosas. O objetivo aqui não é desacreditar a fé cristã, mas sim entender como o personagem de Jesus se molda entre a história e o mito. Existe uma linha tênue entre o que é aceito como verdade histórica e o que é crença, e a busca por entender essa linha leva a um mergulho profundo na história, nas religiões e nas ciências humanas. O segundo tópico aborda as aparições de Jesus Cristo ao longo da história, um tema que fascina e intriga tanto crentes quanto estudiosos. Relatos de visões e experiências místicas de Jesus têm sido documentados em várias culturas e em diferentes períodos históricos, sendo testemunhados por pessoas de diversas tradições religiosas. Esses relatos vão desde experiências pessoais e privadas, até eventos públicos, onde grandes grupos afirmam ter visto ou sentido a presença de Cristo. A primeira reflexão a ser feita é sobre a natureza dessas aparições. Para muitos, elas são momentos de grande transcendência espiritual, onde Jesus aparece para confortar, guiar ou enviar uma mensagem divina. Para outros, as aparições são vistas com ceticismo e interpretadas como manifestações do inconsciente ou do imaginário coletivo. Existem diferentes tipos de aparições. Algumas são visões místicas ou espirituais, enquanto outras envolvem fenômenos mais tangíveis, como imagens de Cristo que supostamente surgem em objetos ou locais. As aparições de Jesus são particularmente famosas entre os católicos, que citam várias visões ao longo dos séculos, como a de Santa Teresa de Ávila, que relatou o encontro profundo com Cristo, ou ainda as aparições em Lourdes e Fátima, onde figuras de Jesus ou da Virgem Maria teriam se mostrado a diversos videntes. Algumas dessas experiências de aparições geraram grande impacto religioso, com a criação de santuários e a propagação de mensagens espirituais que, segundo os crentes, vinham diretamente de Jesus. De repente, no meio da angústia, algo extraordinário acontece. Um evento inexplicável ocorre no céu, como se uma grande luz iluminasse as trevas. E uma voz suave, mas autoritária, ecoa: "Eu sou o Alfa e o Ômega." Este é o momento aguardado por milhares de anos. O retorno de Cristo não é apenas uma promessa cumprida, mas o momento de um novo começo, onde os justos serão recompensados e os ímpios julgados. O retorno de Cristo é uma promessa que, apesar de trazer consigo o medo da justiça, também oferece esperança, renovação e um futuro glorioso para todos aqueles que esperam ansiosamente por sua vinda. A verdade que paira nesse momento é que todos, de uma maneira ou de outra, precisam estar preparados, pois quando ele voltar, será como um ladrão na noite, inesperado e inconfundível. Como você se prepararia para esse evento? Você estaria pronto para enfrentar o juízo final e abraçar a redenção? Ou se encontraria perdido nas ilusões deste mundo?
O retorno de Cristo, embora misterioso, é uma oportunidade de reflexão sobre a nossa própria vida, nossa fé e nossa relação com o divino. Ele virá para restaurar todas as coisas, mas também para separar os justos dos ímpios. E nessa separação, cada um de nós será chamado a dar conta de sua jornada espiritual. O retorno de Cristo é mais do que uma promessa distante. É uma chamada para a transformação. Agora, em cada um de nós. Estamos prontos para os sinais? Estamos prontos para a grande revelação? Não espere pela última hora. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que todos possam refletir sobre os sinais e a verdadeira preparação para o retorno de Cristo. Curta, comente e marque quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Não deixe para amanhã o que você pode viver hoje. Prepare-se agora, pois o tempo é agora. O que você vai fazer quando ele volta de Cristo? Sinais dos tempos, prepare seu coração. Outro aspecto misterioso desse sangue é a ação transformadora que ele provoca na vida dos cristãos. A doutrina cristã acredita que, ao aceitar o sacrifício de Cristo e seu sangue derramado, os fiéis se tornam partícipes de sua natureza divina e transformam suas vidas de maneira radical. Esse processo espiritual pode ser visto como uma purificação que não só perdoa os pecados, mas também santifica o indivíduo, capacitando-o a viver de maneira mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. A ideia de sangue também evoca um sentido de proteção divina. Ao longo da Bíblia, o sangue é visto como um elemento que marca um pacto entre Deus e o homem, como no sangue da Páscoa, que protegeu os israelitas da morte durante o Êxodo. Similarmente, o sangue de Jesus é entendido como uma marca espiritual de proteção para aqueles que creem nele, uma força que defende os fiéis contra as forças do mal. No entanto, ao refletir sobre o mistério do sangue de Jesus, muitos questionam como podemos compreender de forma plena este conceito profundo. Como algo tão simples quanto o sangue derramado em uma cruz pode ter tanto poder para redimir e transformar a vida de todos os seres humanos? Como ele continua a atuar na vida dos cristãos de forma tão profunda e transformadora até os dias de hoje? Esses questionamentos fazem o sangue de Jesus um dos maiores mistérios da fé cristã, convidando cada crente a explorar o significado e o poder desse sacrifício para a própria vida espiritual e salvação. Imagine um cenário onde as estrelas parecem alinhar-se de uma maneira estranha no céu, onde o vento começa a soprar mais forte e uma sensação de expectativa começa a tomar conta do coração das pessoas. As Escrituras falam sobre isso, alertando para a volta de Cristo, um evento que marcará o fim dos tempos. Mas, o que realmente sabemos sobre esse retorno? Como reconhecer os sinais que, segundo as profecias, devem anteceder o grande momento? Em meio a rumores e expectativas, muitos se perguntam: será que estamos vivendo os últimos dias? Os profetas bíblicos, como Daniel e João, já nos deixaram pistas sobre o que virá antes do retorno de Cristo. As Escrituras dizem que haverá sinais no céu, no mar e na terra, e que a humanidade passará por tribulações, guerras e uma grande crise moral. O próprio Jesus, em seus ensinamentos, alertou sobre o aumento da iniquidade e a aparição de falsos profetas, que enganarão muitos. Em tempos recentes, as pessoas têm se perguntado se esses sinais já estão começando a se manifestar. Será que as catástrofes naturais, os conflitos constantes e as mudanças no comportamento humano são os primeiros alertas? E o que dizer das inovações tecnológicas e das tensões globais? Seriam elas parte do plano divino, preparando o mundo para o retorno de Cristo? Em meio a tudo isso, há aqueles que acreditam que os sinais estão cada vez mais evidentes, enquanto outros permanecem céticos, vendo tudo como mera coincidência. Agora, imagine um mundo onde as profecias começam a se concretizar. O sofrimento e a dor atingem um ponto insuportável. A moralidade entra em declínio, e o mundo clama por uma intervenção divina. Nesse cenário, o retorno de Cristo não é apenas uma questão de fé, mas uma necessidade urgente. As almas sedentas de esperança se voltam para as Escrituras, buscando um sinal claro de que Cristo está prestes a aparecer. A figura de Jesus no contexto esotérico é muitas vezes entendida como um iniciado, alguém que passou por uma jornada de iluminação e autotransformação,
e que compartilhou esse caminho com aqueles que estavam preparados para ouvir e compreender seus ensinamentos mais profundos. A noção de que o reino de Deus está dentro de você é uma das chaves esotéricas mais citadas, sugerindo que a verdadeira espiritualidade não está em rituais externos, mas em uma transformação interna, que permite a união com o divino. Além disso, Jesus é frequentemente interpretado no esoterismo como alguém que não veio apenas para salvar a humanidade de seus pecados, mas para revelar uma verdade mais profunda sobre a natureza do ser humano e o propósito divino. Ele é visto como um iluminado, que ensina a transmutação espiritual e a descoberta do divino dentro de cada ser. Isso nos leva a pensar em uma versão mais filosófica e metafísica da mensagem de Cristo, que vai além da salvação, enfatizando a realização da unidade com Deus e o poder da consciência divina. Essa abordagem esotérica também se conecta com a ideia de que Jesus estava consciente de sua natureza divina e humana, o que lhe permitia ensinar sobre o potencial divino dentro de cada ser humano. Ele não só encorajava a fé e a obediência a Deus, mas também desafiava seus seguidores a alcançarem a perfeição espiritual, despojando-se dos apegos mundanos e encontrando a verdadeira liberdade no conhecimento de Deus. Por fim, este tópico nos leva a refletir sobre a profundidade espiritual dos ensinamentos de Jesus, convidando-nos a buscar não apenas uma fé externa, mas uma transformação interna radical. Ele nos chama a ir além do superficial e a explorar o reino espiritual em nosso interior, onde a verdadeira conexão com o divino reside. A verdade oculta em Jesus, portanto, não é apenas uma doutrina a ser seguida, mas uma experiência espiritual profunda, que exige abertura de coração e mente para a transcendência. O próximo tópico aborda um dos conceitos centrais da fé cristã, o sangue de Jesus, e seu papel crucial na redenção e salvação da humanidade. Desde a crucificação, o sangue de Cristo se tornou um símbolo de purificação, perdão e reconciliação entre Deus e os seres humanos. A teologia cristã ensina que, através do sacrifício de Jesus na cruz, o pecado foi expiado e a humanidade teve a oportunidade de ser salva. O mistério do sangue de Jesus está profundamente enraizado na ideia de expiação, que se refere ao ato de fazer algo em substituição a outra pessoa, no caso, o sacrifício de Cristo, pela salvação dos pecados da humanidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala em suas epístolas sobre como o sangue de Jesus limpa os crentes de seus pecados e os reconcilia com Deus. O Evangelho de João também faz referência ao sangue de Cristo como algo que concede vida eterna, dizendo que quem comer a carne de Cristo e beber seu sangue tem vida eterna. No entanto, o significado do sangue de Jesus vai além da mera expiação. Ele também está relacionado ao poder redentor que Cristo possui, oferecendo um caminho para a cura espiritual e o perdão completo. Através do seu sacrifício, ele não só purifica, mas também oferece a verdadeira liberdade do pecado. A ideia de que o sangue de Jesus tem o poder de restaurar a relação do ser humano com Deus é um dos pilares mais profundos da fé cristã, levando os crentes a celebrar a Eucaristia ou Santa Ceia, onde o pão e o vinho são consumidos como símbolos do corpo e sangue de Cristo. Templo para demonstrar seu poder e, finalmente, oferecer-lhe todos os reinos do mundo em troca de adoração. Em cada uma dessas tentações, Jesus resiste, respondendo com citações das Escrituras, mostrando sua fidelidade à vontade de Deus e sua resistência às tentações do mundo. O episódio é significativo porque revela a humanidade de Jesus. Embora ele fosse divino, ele também era plenamente humano, e sua luta contra a tentação reflete a experiência universal de todo ser humano diante da pressão do pecado e do mal. O deserto, tradicionalmente, é um lugar de provação e de encontro com o vazio e a solidão. A tentação no deserto simboliza a luta interior de cada indivíduo, ao ser confrontado com a escolha entre o bem e o mal, e o dilema sobre a verdadeira liberdade. Além disso, o deserto é um cenário que remete ao Antigo Testamento, quando o povo de Israel também foi tentado e provado no deserto por 40 anos. Assim, o episódio de Jesus no deserto também se conecta com a história do povo de Deus, oferecendo um novo modelo de fidelidade e resistência. Diferente da falta de fé
que Israel demonstrou durante sua jornada no deserto. A tentação de Jesus no deserto também nos convida a refletir sobre como o mal se apresenta em nossas próprias vidas. O diabo tenta Jesus oferecendo algo que parece bom à primeira vista, mas que na verdade representa uma corrupção da verdadeira missão divina. Da mesma forma, as tentações em nossas vidas muitas vezes se disfarçam de algo atraente, mas que nos afastam do propósito espiritual e da verdade. Finalmente, a vitória de Jesus sobre a tentação no deserto serve como exemplo para todos os cristãos. Ela mostra que, embora a tentação seja uma realidade constante, é possível resistir a ela por meio da fé, da oração e do conhecimento da palavra de Deus. A jornada de Jesus no deserto não é apenas uma história do passado, mas um modelo prático para os desafios espirituais que enfrentamos todos os dias. O episódio da tentação no deserto, portanto, revela muito mais do que uma simples luta física ou moral. Ele apresenta a vitória do Espírito sobre o mal, sendo um testemunho de fé inabalável e confiança total na vontade divina. O sexto tópico investiga os ensinamentos esotéricos e profundos de Jesus Cristo. Além da interpretação tradicional encontrada nos evangelhos, durante séculos estudiosos místicos e teólogos tentaram entender a dimensão oculta da mensagem de Cristo, que para muitos vai além da fé cristã convencional. Jesus, como mestre espiritual, deixou não apenas um legado de amor e misericórdia, mas também ensinamentos que podem ser considerados secretos ou profundos, acessíveis apenas para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda. Existem diversas correntes que falam sobre os ensinamentos esotéricos de Jesus, incluindo aqueles encontrados em textos apócrifos ou ocultos, como o Evangelho de Tomé ou os Evangelhos gnósticos. Esses textos apresentam uma visão mais interior e mística de Jesus, onde ele é visto não apenas como um salvador, mas como um mestre espiritual que ensinava a ascensão da alma e a busca pelo autoconhecimento. Tais ensinamentos abordam temas como a união com o divino, o conhecimento de si mesmo e a transcendência das limitações humanas. Além disso, a crucificação é cercada por questões misteriosas e paradoxais. Jesus, sendo divino, teria capacidade de evitar sua morte, mas ele escolhe se submeter a ela. Essa decisão provoca perguntas sobre o que realmente aconteceu naquele momento. Seria a crucificação um simples ato de obediência à vontade de Deus, ou uma demonstração do amor incompreensível de Deus pela humanidade? A crucificação também está envolta em fenômenos sobrenaturais, como o véu do templo que se rasga, o terremoto e as trevas que cobrem a terra. Eventos que, de acordo com os evangelhos, sinalizam a magnitude do que estava ocorrendo. Esses eventos ampliam o mistério e sugerem que a crucificação de Jesus não foi apenas um ato de sacrifício físico, mas também um momento de intervenção divina no mundo material. Por fim, o mistério da crucificação também nos leva a refletir sobre o significado do sofrimento humano. Por que o Jesus, que era divino e perfeito, teve que sofrer tanto para cumprir sua missão? Como esse sofrimento nos conecta com nossa própria dor e redenção? O que isso nos ensina sobre a natureza do sofrimento no mundo? A crucificação de Jesus permanece como um dos maiores enigmas da história humana, cheia de significados profundos e complexos, e sua reflexão continua a ser central na espiritualidade cristã e nas discussões teológicas sobre a salvação, a redenção e o propósito divino. O quinto tópico explora o momento em que Jesus Cristo foi tentado por Satanás no deserto, logo após seu batismo, e antes de iniciar seu ministério público. Este episódio, registrado nos Evangelhos, tem um grande significado espiritual e teológico, oferecendo uma visão única sobre como Jesus enfrentou o mal e o sofrimento, mesmo sendo o Filho de Deus. A tentação de Jesus no deserto é um teste de sua fidelidade e obediência a Deus. Após 40 dias de jejum, ele é abordado por Satanás, que oferece a ele 3 tentações distintas: transformar pedras em pães, para saciar sua fome, se lançar do pináculo do